estar aqui, vindo aqui à frente, orando pela vida das nossas visitantes que vêm nesta noite nos prestigiar, Edna e Mari, para que Deus continue abençoando suas vidas. Inclusive, tem mais também. Tem a esposa do Danilo, que tem um nome um pouquinho assim, não tão fácil de gravar, mas é um nome muito conhecido. Tainara. Então, é mais difícil gravar qualquer nome, você sabe muito bem disso, né? E orar também pela vida da Tainara. Santo Deus, Pai, nós te agradecemos por esse tempo que aqui estamos, ó Pai. Que o Senhor Deus possa dar bênção na vida de cada um dos teus servos que aqui nos visita, Senhor. Que a tua bênção, Senhor, seja sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Pai querido, nós pedimos as tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida desse casal, dessa família, Deus, que está nos visitando, Deus, e que eles possam sentir, Senhor, abrigados, Senhor, nos teus braços, Senhor, acolhido por nós, Senhor. Que nós possamos ser, Deus, bênção, Senhor, para a vida deles, Deus, como eles também possam ser bênção para a nossa igreja, Deus. Pai querido, nós agradecemos por cada visitante nessa noite, por cada um de nós, Deus, que aqui estamos, Deus. Amém. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, Deus. Que o Senhor Deus possa derramar tuas bênçãos, Senhor, sobre medidas, Senhor, sobre as nossas vidas. E que o Senhor nos abençoe, Senhor, guarda, Senhor, para que nós possamos cada dia mais buscar a tua presença, Deus. Perdoa, Senhor, nossos pecados, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós oramos e agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Filipenses. Enquanto você está procurando Filipenses, capítulo 4, capítulo 3, versículo 13 e 14. Enquanto você está procurando Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, eu quero lembrar vocês que estamos... algumas coisas que estão acontecendo aqui na família PIB. Primeiro, nosso coral está em ritmo acelerado. Inclusive, nós estamos comunicando que domingo que vem nós já ajustamos todos os horários para que tudo venha coadunar certinho, cada qual no seu devido horário, tudo bem? E também estamos no mês da Escola Bíblica Dominical, inclusive todo esse trabalho que foi feito pela nossa irmã Ângela e as outras irmãs que fazem parte da equipe. Tudo isso para lembrar, #faço parte, e todos esses materiais que você vê aqui são os materiais que compõem a nossa EBD. Inclusive, estamos tendo uma gincana muito especial pela manhã, está sendo muito edificante e está ajudando muito esse mês, esse tempo. Então, venha participar, vai ser uma bênção para a sua vida, vai te enriquecer, vai te capacitar melhor, você vai se aprofundar mais na palavra de Deus e você vai ser um crente de substância, né? Forte, revestido, capacitado para toda boa obra e principalmente para enfrentar aí as adversidades da vida. Não esqueçam disso. Você que ainda não faz parte do coral e ainda acha que não tem tempo, ao contrário, o coral começou agora. Então venha fazer parte do coral, converse com o irmão Cleverson e venha abençoar com a sua voz o nosso coral que está sendo preparado para o aniversário de nossa igreja, 67 anos de existência aqui em Ferraz de Vasconcelos, e eu quero que você faça parte em nome do Senhor Jesus, tudo bem? Então, esses são os pequenos recados. Sem encontrar, nós temos o culto de quarta-feira, uma bênção, nós nos reunimos em torno da oração e em torno da palavra, e temos respostas de Deus quando nós fazemos isso e buscamos a presença do Senhor e sua misericórdia. Inclusive, no próximo sábado, a irmã Roberta, nossa líder da MCM, está lembrando aqui, né? No próximo sábado, teremos o encontro da MCM, aquele encontrão. Vai preparando em sua agenda, irmã, por favor. Cada encontro tem sido significante, inclusive a MCM está com um trabalho muito especial. Está vindo aí a nova edição de controle financeiro, que será realizado no mês de junho, aqui na nossa igreja, pela nossa irmã Yasmin. Ou seja, a nossa MCM está de vento e pouco, trabalhando em todas as áreas. E nós vamos ver essa gestão financeira, né? Como Deus abençoa, através da sua palavra, a nossa vida financeira, principalmente num tempo tão difícil como esse. Nós vamos aprender aí com a nossa irmã Yasmin como Deus nos ajuda a controlar as nossas finanças e não termos dificuldades com cartão de crédito ou dívidas penduradas ou aquela coisa, né, do fiado passe amanhã, né? Então vamos tomar muito cuidado com isso. Está sendo tudo muito preparado, com muito carinho para a sua edificação. Venha fazer parte. Eu quero chamar aqui à frente as nossas crianças. Hoje temos salas, né? Das crianças já começou a funcionar.
Já temos pela manhã e agora temos pela noite. Quero chamar todas as crianças aqui, inclusive eu quero mais uma vez pedir você não utilizar neste momento da transmissão o Wi-Fi da nossa igreja, para que as irmãs que forem para a classe lidar com as crianças possam também ter acesso ao nosso canal e também estar ouvindo, vendo o culto, principalmente assistindo a palavra. Então, todas as crianças vêm aqui à frente, nós vamos estar orando pela vida dos nossos bebês. Quero chamar a irmã Adriana para estar orando aqui pela vida dos nossos bebês, dos nossos professores. Olha que bebê mais cuticute. Olha só. E ela até sabe que a gente fala com ela. Que coisa mais linda. E vamos orar pela vida dos nossos bebês. Tem mais? Pode trazer. Quem mais? Está tudo tranquilo? Ok. Então vem. Irmã Adriana, por gentileza. Santo eterno e justo Pai que está nos céus, neste momento nós apresentamos essas bênçãos, essas crianças, como diz na tua palavra, são herança do Senhor, são bênçãos do Senhor que o Senhor entrega a cada mãe, a cada pai para estar cuidando. Abençoe cada um deles e que nessa sala, Senhor Deus, a qual eles vão ficar, eles possam, ó Deus, receber do Senhor bênçãos sem medidas, que eles possam ser guiados pelo teu Santo Espírito e ter ali o culto que será para eles, voltado para eles, Pai. Abençoa ricamente cada irmã que vai estar cuidando dessas crianças, nos dá a direção e a instrução que precisamos, Pai, para sermos fiéis a Ti e pessoas abençoadoras, Pai. Em nome de Jesus, ore peço essas bênçãos. Amém. Amém. Inclusive, uma das crianças falou, vai ter salinha hoje? Eu falei, vai, só tinha chegar, vai. E chegou. E Deus abençoe a vida das nossas irmãs. E tá aí as crianças que temos que cuidar com muito carinho, com muito amor. Bom, todos já acharam Filipenses, capítulo 13, capítulo 4, 3, versículo 13 e 14, eu confundo hoje, estou meio confundido, tá? Filipenses, capítulo 13, versículo 13 e 14, todo mundo já achou? Diga amém. Amém? Então, assim diz o texto sagrado das Escrituras. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, nós te agradecemos pela tua palavra cantada, refletida, através dos louvores. Te agradecemos, querido Deus, porque este culto não começou às 18 horas. Ele já começou desde o dia em que tivemos um encontro com a vida, tivemos um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradecemos, querido Deus, porque o que nós viemos fazer aqui reflete somente aquilo que temos vivido na experiência com o Senhor no nosso dia a dia. Ó Deus, viemos aqui publicamente para afirmar o quanto nós te amamos. Viemos aqui para que possamos, ó Deus, em torno da Tua palavra, um espírito de família, se reunir, ó Deus, para ouvir a Sua voz e para lhe entregar louvores. Porque Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a majestade, porque Tu és todo-poderoso em nós e entre nós. Pai amado, pedimos para que a Tua palavra poderosa fale aos nossos corações nesta noite. Que possamos, ó Deus, ouvir coisas a respeito de nós, que muitas vezes nós não sabemos, mas quando compreendemos, abre-lhe os nossos olhos, porque a Tua verdade nos liberta. Então, ó Deus, fale conosco nesta noite, neste momento. Dá-nos essa sensibilidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Eu quero falar com vocês nesta noite sobre não se prender a uma glória do passado. Quando eu vejo esse texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo se direciona à igreja de Filipos ali, naquela cidade, para animar aquele povo. A igreja de Filipos é uma igreja muito significativa. Primeiro,
porque era uma igreja muito colaboradora. Os irmãos tinham muito boa vontade. Os irmãos, é tanto que esses irmãos socorreram os irmãos da igreja de Jerusalém, uma igreja muito maior e que estava passando por problemas de dificuldade, e Filipos, considerado uma igreja pequena, conseguiu superar as ofertas ali estipuladas para poder abençoar a vida dos irmãos que estavam passando necessidades ali na igreja de Jerusalém. Mas os irmãos foram muito mais além. Tamanho era a generosidade, o esforço e o espírito de unidade que havia entre eles. Eles conseguiram também ajudar o apóstolo Paulo. Naquele momento em que o apóstolo Paulo envia esta carta para a igreja de Filipos, o apóstolo Paulo já estava encarcerado, estava preso. E naquela época era necessário que aquele que estivesse preso fosse sustentado, por incrível que pareça. E os discípulos de Jesus, a igreja de Filipos, se levantou e enviou ofertas para ajudar o apóstolo Paulo, que estava em condição de presidiário. É interessante que Paulo, quando ele escreve esta carta para Filipenses, ele escreve trazendo duas conotações muito especiais, que é digno de nota. A primeira para dizer que a igreja produzia muita alegria, e é muito bom participar de um culto, de uma igreja onde não tem desavenças, onde todo mundo se respeita, onde todo mundo se ama, onde todo mundo agrega, onde aquelas benditas, ou não sei se é bendita ou não, críticas que se dizem ser construtivas ou destrutivas é deixado de lado por conta da verdade do Evangelho, os padrões do Evangelho ser muito maior do que meu ponto de vista ou a minha percepção. Então a igreja era uma igreja muito comunitária. Os irmãos se amavam de fato e de verdade. E isto é esperança para nós. E isto é lição para nós. Quando nós vamos a uma igreja, quando nós vamos nos reunir, nós vamos simplesmente compartilhar da compaixão, do amor e da misericórdia que há em Cristo Jesus. E esse ambiente deve ser um ambiente salutar, não insalubre, mas deve ser um ambiente que nos motiva cada vez mais e que os irmãos, motivando uns aos outros na alegria, superando cada dia as fases de dificuldades que cada um na sua vida particular enfrentam, encontram apoio e força um no outro através da oração, da comunhão, do serviço e do testemunho. E saber que você não está sozinho neste mundo acreditando em Deus. Existe um grupo de pessoas que acreditam em Deus e Deus se manifesta a ela. E isso gera muita alegria. Então a igreja de Filipos tinha esta conotação. Era uma igreja que produzia alegria, inclusive a carta de Paulo aos irmãos de Filipos identifica, pelo menos alguns comentaristas dizem que esta é a carta da alegria. É uma carta em que o apóstolo Paulo sente muita alegria em escrevê-la, porque ele não vai escrever esta carta como ele escreve, por exemplo, como ele escreve para 1 Coríntios, tendo que entrar num emaranhado de dificuldades para poder explicar àquela igreja que o caminho que eles estavam indo estava errado. Ao contrário, ele escreve uma igreja que já estava fazendo o que era certo, seguir os passos de Jesus e compartilhar da compaixão e da misericórdia. Então era uma carta da alegria. O apóstolo Paulo simplesmente se alegra ao escrever esta carta. O segundo ponto, que é digno de nota, é que no momento em que Paulo escreve esta carta, existia um campeonato naquela época. Em Filipos, de 2 em 2 anos, acontecia um grande festival esportivo, com várias modalidades. E este festival, ele se chamava Jogos Estímicos. Esses Jogos Estímicos era uma homenagem que a cidade fazia para um deus chamado Poseidon, o deus dos mares, o padroeiro da cidade, como se fôssemos falar em termos brasileiros, né? Era elegido como padroeiro da cidade. Um deus grego, um deus dos 7 mares, do poder das tempestades, do poder do terremoto. Abençoava, segundo eles, os pescadores, abençoava com chuva, enfim, de cada 2 em 2 anos, eles se reuniam e faziam esse culto e esses jogos
com esportivos, com várias modalidades, corridas de charretes, corridas a pé, lutas. E foi nesse tempo que o apóstolo Paulo escreve esta carta para os irmãos de Filipos, dizendo: pessoal, presta atenção. Os pessoal estão correndo aí, correndo por um Deus que, segundo a própria mitologia grega, é um Deus que perde. Esse Deus já perdeu para Zeus. Esse Deus é um Deus que, de fato e de verdade, não venceu a morte. Ele não morreu e ressuscitou. Nós corremos por um Deus que morreu e ressuscitou. Mas o nome dele é Jesus. E o que eles fazem lá fora, com tanta dedicação, que eu acredito que foi uma das aplicações que vai direto para o entendimento daqueles irmãos, é que, assim como eles viam a dedicação de todos aqueles esportistas para agradecer, para servir, para participar dos jogos, para vencer as maratonas, para ganhar a vitória, assim Paulo estava dizendo: pessoal, eles estão correndo por um Deus que não tem o poder. Segundo eles, o Deus deles só tem poder sobre o mar. Segundo eles, o Deus deles só tem poder para criar terremotos e maremotos, tsunamis. Segundo eles, esse Deus já foi derrotado e ele só tem uma parte do governo de toda a criação. Mas o nosso Deus é o que criou os céus e a terra, que criou o universo, constelações, galáxia, tudo que existe, tudo que há, tudo que é, tudo que há de vir. Esse nosso Deus, ele é todo-poderoso. E além de ser todo-poderoso, esse nosso Deus, ele venceu a morte. Porque Zeus, ele tem poder sobre o mar, mas ele não tem poder sobre a morte. Ele não consegue trazer ninguém à vida. Ele não consegue ressuscitar ninguém. Mas nós cremos num Deus que é tão poderoso que ele criou os céus e o mar, nele nos vivemos, nele nos movemos. Então, a este devemos prestar a nossa dedicação. Corramos pelo nosso Deus. Não corramos por nós. Não corramos pela motivação em simplesmente atrás de uma coroa. Naquela época não tinha a medalha de ouro como nós vemos hoje como uma retribuição àquele que venceu a competição. Naquela época existia um ramo de oliveira. Esse ramo de oliveira se chamava cótinos. Colocava-se aquele ramo de oliveira fresquinho sobre a cabeça e aquele ramo de oliveira perfumava a cabeça do ganhador, do vencedor da competição. Mas esse competidor, um dia, iria acabando as competições, ele iria voltar para casa, iria ter recebido toda a condecoração, teria superado, ganhado a honra, a glória de ser o vencedor daqueles jogos, ele iria retornar para sua casa e aquele ramo de oliveira iria se murchar, iria secar, iria com o tempo deteriorar. Em outras palavras, aquela glória só serviria para aquele momento, aquela glória ficaria no passado. Se aquele competidor tivesse que renovar a sua glória, ele precisaria repassar de novo por todos os processos. Treinamento, dedicação, abrir mão de muitas coisas. E aí, competir e ver se pode ganhar dos seus novos oponentes. Que seria, basicamente, quase que impossível você manter uma glória o tempo todo, porque sempre viria um outro competidor mais hábil, mais ágil, mais preparado, e com certeza iria quebrar o seu recorde, como tem acontecido nos jogos nos dias atuais. Logo, esta glória não era uma glória que podia ser mantida para sempre. Não podia ser mantida permanentemente. Logo, o apóstolo Paulo estava dizendo para aqueles irmãos: olha, não corra por uma glória efêmera. Não corram por aplausos. Não corram por serem notados ou para serem notados. Não corram
para que um dia as pessoas direcionem a você os holofortes e digam: este é o cara, esta é a cara, este é isto. Não corra para que você seja uma eminência. Sabe por quê? Tudo isto é uma glória fugaz. Tudo isto é uma glória que todo mundo está na disputa e que não permanece muito tempo no pódio. Mas se você correr por Cristo, para Cristo, se você, na trajetória da sua vida, permanecer em Cristo, você estará participando de uma maratona em que todos estarão correndo para uma glória eterna. E lá não terá um campeão, porque no pódio só cabe um campeão. No Evangelho, todos são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso que nós somos convidados a correr, a participar de uma nova maratona, de acordo com o que Paulo diz, em Cristo Jesus, porque a vida cristã é uma carreira, é uma grande peregrinação. E exige de nós também muitas coisas, como, por exemplo, abrir mão de muitas coisas, se quisermos seguir a Cristo Jesus. Por incrível que pareça, o ambiente, o espaço interno do Evangelho cabe todo mundo. Ele é amplo, gigantesco. Cabe o mundo todo, até porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas a porta do Evangelho é estreita. A porta do Evangelho não é larga. Jesus disse que a porta do Evangelho é estreita. Assim como também era dificultoso para a vida de todos aqueles esportistas participar de uma modalidade se não estivesse totalmente preparado. Assim, em Cristo Jesus, somos convidados a observar isso. Então, eu vejo a vida cristã, meus amados, eu vejo a vida cristã como uma corrida, que é o que o próprio apóstolo Paulo explica aqui na sua analogia. Obrigado, Pedro. Te amo, Pedro. Partindo daquela própria maratona que havia ali. Paulo dizendo, não se engane, essa corrida não é uma corrida, é uma corrida fake. A corrida verdadeira começa quando você começa a andar com Cristo. Então eu vejo que a vida cristã é uma corrida. E você é o atleta de Cristo. E como atleta de Cristo, você precisa abrir mão de muitas coisas se você quiser participar dessa corrida e ganhar a vitória. Atravessar a linha de chegada. Não dá para ser cristão de qualquer jeito. Eu acho que é isso que Paulo estava querendo dizer. Assim como não dava para você ser um atleta de qualquer jeito. Não estou dizendo de formas físicas, mas formas espirituais, porque a nossa disciplina é disciplina espiritual. Quando nós deixamos o Espírito Santo moldar as nossas vidas. E somos moldados pelo Espírito Santo, convencidos pela palavra para vivermos como Jesus andou. Superarmos o ego. Porque um atleta abandona muitas coisas para que ele possa simplesmente ganhar um ramo de oliveira. Mas nós não ganhamos um ramo de oliveira, nós ganhamos algo muito maior. Nós ganhamos a vida eterna. A vida cristã também, ela é semelhante a um barco. Como o barqueiro, se ele se distrair pelas correntezas, o barco vai perder a direção. Ele tem que ficar olhando para o curso do rio e não ficar olhando para a correnteza e nem seguir a correnteza. Geralmente a correnteza sempre nos levará para muito longe do nosso destino. Todos nós temos um porto seguro. Deus tem planos na sua vida. Cada um que veio a este mundo tem um propósito aqui na Terra. Você acha que você veio por atacado? Você acha que você veio assim, simplesmente, eu vim aqui, eu vim ver as estrelas, vim pegar trem lotado de manhã, vim... Não, você não veio somente para trabalhar cegamente. Você não veio para que alguém lhe dê uma missão e dizendo, a sua missão é ser feliz. Não, Deus colocou você com uma missão aqui na Terra. Pense sempre nisso. Você não está aqui em vão. Você não, mesmo que alguém tenha dito que você nasceu por um acaso, uma gravidez indesejada, alguma coisa assim, ainda assim é plano, e foi plano de Deus, para que você viesse ao mundo. E você é uma pessoa
individual, única. Isso significa que você tem um plano aqui na Terra, tem um propósito para cumprir aqui na Terra. Logo, você não pode distrair de muitas coisas que ocorrem na sua vida. Eu considero também a vida cristã como aquele que descarta roupas velhas. Você parou para imaginar como uma roupa velha pode atrapalhar muito o nosso desenvolvimento? Primeiro, se você tiver com uma roupa muito velha, o que pode acontecer é ela rasgar. A roupa pode rasgar. A roupa não tem a sua funcionalidade, sabe por quê? A roupa velha, ela já viveu e vive de uma glória do passado. Nós também podemos comparar a vida cristã a uma árvore de outono. A vida cristã é semelhante a uma árvore de outono. O que acontece no período de outono? Estamos no mês de outono, né? Nessa temporada de outono. A árvore, ela abandona todas as suas folhas, porque se ela quiser ter folhas novas, ela precisa abandonar todas as suas folhas velhas. Independente se ela gostava das suas folhas ou não, se elas eram viçosas, bonitas, se elas refletiam a luz do sol, não importava se a árvore era toda frondosa. É natural para que ela possa frutificar no mês da primavera, no período da primavera, para que ela possa sobreviver mais tempo na terra. É natural que esta árvore abandone as suas folhas, por mais significativas que elas foram no período em que elas estiveram ali em seus galhos. A vida cristã nos convida a viver um constante abandono. Jesus Cristo mesmo disse, se aquele que quiser seguir e vir após mim, deve negar a si mesmo. Simplesmente pegar a sua cruz e seguir. Deve ter um abandono. Deve ter uma despedida, deve ter um desapego da bebida, uma despedida de velhos amigos, uma despedida de velhos comportamentos destrutivos, porque quando você começa a andar com Cristo, duas coisas acontecem, coisas velhas vão se desprendendo de sua vida e você vem absorvendo coisas novas. Não dá para você dizer que você é cristão e dizer, eu sou assim e pronto. Não existe cristão com síndrome de Gabriela. Existe crente com síndrome de Gabriela, que diz, eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Mas cristãos não vivem com síndrome de Gabriela. Cristãos vivem uma constante novidade de vida. Eu comparo também a vida cristã como um foguete. Um foguete, para alcançar a órbita, sair da região da estratosfera, ele precisa se desprender em estágios, para que então ele possa cruzar a órbita da Terra e chegar exatamente ao destino ao qual ele foi teleguiado. Nós vimos essa semana que um dos maiores foguetes, uma das melhores tecnologias, não conseguiu passar pela barreira, porque faltou algumas coisas que fazer com que esse estágio se completasse. Então, nós precisamos perceber que, como cristãos, nós, se quisermos alcançar exatamente muitos pontos altos em nossas vidas, na vida cristã, sair de uma imaturidade, sair de uma prisão, muitas vezes, precisamos simplesmente abandonar. Irmão, sabia que certas coisas acontecem em sua vida para o seu crescimento? Há pessoas que ficam com a glória de uma infantilidade espiritual, de que nada pode tocar, com seus tecidos emocionais extremamente frágeis. Há cristãos que não aguentam ouvir uma palavra espere. Não sabe lidar com o contraditório. Vivem sempre mimados, presos. Esses estão presos a uma glória do passado. O cristão, ele está sempre crescendo. Pelo menos um passo de cada vez. Ele sabe que ele aprende sempre uma nova lição com Deus na sua caminhada. Deus sempre tem algo para dizer com ele a cada dia. Eu tenho certeza, porque se o nosso Deus é vivo, com toda certeza, ele está dizendo para você o seguinte, filho, se você não chegou até lá, é porque você não me ouviu minha voz que está com você até aqui. Precisamos aprender a nos desbloquear e abrir mão de certas coisas que tocam o nosso ego, que mexem, que machucam, e abandonar essas dores
e crescer com Cristo, porque se nós queremos valorizar a dor, e eu vou dizer para você, não há quem passou nessa terra que nunca sentiu tanta dor quanto foi Jesus Cristo. Jesus sentiu toda a sua dor e a dor de todo mundo. Então não podemos nos prender à glória de uma dor, achando que esta dor vai me colocar num lugar de afago, de abraço, que vai me colocar de novo no útero da minha mãe, que vai trazer para mim certas recompensas se eu for extremamente frágil diante das situações, porque não é no refúgio da dor que encontramos o consolo, mas é nos braços do Senhor Jesus, e para isso nós temos que abandonar a glória das dores, das imaturidades, das nossas fraquezas, e crescer na fé, na graça e no conhecimento que nos leva para o amadurecimento cristão. Carreira cristã é isso. Você parte de um ponto zero, de um ponto que eu chamo de ponto de insignificância, para que neste ponto zero Deus vá te construindo cada dia. Eu não sou mais temperamental demais. Eu não sou mais explosivo demais. Aliás, a vida cristã é um constante desfazer-se de um velho homem. A cada dia, pela misericórdia de Deus, não consigo te explicar isso. Eu só sei que a única maneira que eu consigo é expressar aquilo que o próprio apóstolo Paulo disse, né? Como se dá este fenômeno, não sei explicar, mas sei dizer o que Paulo mesmo disse. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. É cada dia. E as coisas velhas se passaram. Há um abandono, até mesmo de coisas boas do passado. Eu comparo a vida cristã a essas realidades. Mas também eu comparo a vida cristã a esta... Opa! Ninguém vai trazer Jesus hoje, né? Porque o Galo cantou, né? Ah, tá bem. Vai tomar um remédio, né? Tá certo. Eu também, meus queridos, eu vejo a vida cristã também requerendo algumas coisas de nós. Irmãos, não existe nada, nenhuma ação na sua vida que não requer algum preço, tá? Não existe uma vida sem preço. Não existe vida barata. Não existe. Não cai nessa. Ó, não existe nada de graça. Tá? Não existe. Olha, eu vou ali porque é de graça. Não vai nessa. Essa palavra é uma enganação. Não existe nada de graça. A graça de Cristo foi que ele pagou o nosso preço por nós. Jesus teve que morrer. Alguém inocente teve que morrer pelas coisas que muitas vezes nós fazemos agora e temos vergonha de dizer para as pessoas. Então não existe nada de graça. Então a gente aprende que existe sim um preço. Ser cristão tem um preço, mas não ser também tem outro. Ouvir a voz de Jesus e falar, Senhor, mestre, te seguirei, te obedecerei, tem um preço. Mas ouvir a voz de Jesus, deixar entrar no ouvido e sair pelo outro, também tem outro preço. Então a vida cristã é uma vida de decisão. E a vida cristã requer pelo menos 3 coisas: perseverança, determinação e superar os obstáculos. Precisa ser encontrado essa resiliência em nós. Porque se estamos numa carreira cristã, é óbvio que nós vamos enfrentar momentos em que enfrentaremos ladeiras, subidas, enfrentaremos pistas com grandes dificuldades, e é isso que tem acontecido nos nossos dias. Por incrível que pareça, o meu maior desejo é que nós tivéssemos uma estrada reta, mas a nossa vida não é uma estrada reta, a nossa vida é uma montanha-russa. E cada uou que dá, cada sensação que acontece, que não é brincadeira. É cada altos e baixos que ocorrem sobre nossas vidas, que, meu irmão, viver é maluco demais, mas é muito bom.
Mas viver aprendendo, viver pagando o preço por aquilo que vale a pena, é muito melhor ainda. Há pessoas que apanham na vida sem necessidade. Simplesmente era só necessário pagar o preço certo para ter as recompensas melhores. Então a vida cristã exige que você deixe tudo aquilo que te impede para trás. O que te impede, por exemplo, que você tenha um relacionamento feliz? Acredito que cada um de nós aqui sabe das nossas deficiências. O que impede, por exemplo, de tornar você um filho melhor? Uma esposa que possa virar o jogo dessa situação complicada que você está vivendo. Todo mundo sabe. Aliás, é tanto que se você realmente não souber, Deus é tão misericordioso, Deus é tão bondoso, Deus é tão amoroso, que ele diz o seguinte: você pede sabedoria para mim, que eu vou te dar sabedoria e vou ensinar você, passo a passo, como resolver esse problema. Esse é o nosso Deus. Mas se nós não ficarmos concentrados exatamente pelo que eu estou correndo, ou estou correndo por correr, com toda certeza, cada um vai receber aquilo que plantar. Mas a vida cristã, ela requer que você deixe para trás tudo aquilo que impede. Tudo aquilo que impede. Todo o atleta sabia aquilo que podia impedir com que ele alcançasse. Geralmente você pode ver que muitos atletas que participaram de suas competições, a maioria deles dizem: olha, eu não dediquei o suficiente nessa temporada, mas na próxima eu vou conseguir. Porque todos eles sabem o ponto cego e as dificuldades que eles vão enfrentando no seu dia a dia. Nós cristãos temos a palavra de Deus. A Bíblia mesmo, o salmista diz que lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para os meus caminhos. Ela sempre vai nos mostrar a direção que devemos seguir. E muitas vezes vai exigir isto, muito disso em nossas vidas, muita disciplina espiritual, muito tempo de oração, muito tempo de resiliência, buscando aprender aos pés do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não é que a vida é difícil, não é que as coisas são complicadas demais. O problema somos nós. Nós somos tão problema do problema, nós somos tanto o problema da coisa, que muitas vezes nós nos criamos auto-boicotes. Quando está tudo muito bem, quem vai lá pisar na geleia sou eu. Quando está tudo muito legal, quem vai lá desligar o interruptor da alegria lá, da situação, sou eu. Porque em nós existe, por incrível que pareça, esse ponto perverso, em que tudo está muito bem, só que o problema da situação sou eu. O problema da situação não é outro. Às vezes eu quero jogar culpa em alguém, jogar culpa em outro, mas a verdade é esta. Irmãos, somos convidados, de acordo com o apóstolo Paulo, à luz dessas experiências, a abandonar a glória do passado. Abandonar todo tipo de nostalgia. Abandonar das nossas vidas tudo aquilo que pode nos prender a uma glória do passado. Eu gosto daquela frase de Simon Sinek. Simon Sinek, ele diz que a nostalgia é como se fosse uma droga. Ela seduz a mente da pessoa com promessas de felicidade do passado e, ao mesmo tempo, ela distrai a realidade do presente. Esse é o poder da nostalgia. Olha, você fica dizendo o seguinte: naquela época, nos tempos áureos. Se você ficar preso no passado, você nunca vai viver o seu presente. Se você ficar preso no seu passado, você nunca vai ser uma pessoa feliz com o seu presente. Se você achar que o seu passado foi melhor, então o que será do seu presente? A nostalgia tem esses problemas. A neurociência chega a dizer que a nostalgia leva a consciência da pessoa para um viés de lembrança seletiva. E que ignora na vida dessas pessoas as próprias experiências negativas e injustiças que ocorriam naquela época, levando a pessoa a ter uma decepção com o presente. Perceba isso. Você é uma pessoa que vive sempre descontente com o seu presente,
está descontente com aquilo que você teve, fique sabendo que isso é nostalgia, é glória do passado. E nostalgia é uma paralisia emocional, nostalgia é uma insatisfação com o presente, nostalgia é uma romantização depressiva, saudosista, do passado que fecha os olhos para os problemas e injustiças que aconteceram na época em que você sentiu saudade. Então nós precisamos tomar muito cuidado quando muitas vezes nós olhamos para trás e achamos que atrás era melhor. Você lembra quando, tempo atrás, você se lembra de como você espiritualmente era mais forte? Você lembra que tempos atrás, épocas remotas, o seu tempo de intimidade com Deus era muito mais envolvente? Se você lembra disso, eu também lembro. Eu me lembro de uma época em que existia somente 2 remédios para dor de cabeça, basicamente, quando alguém tinha dor de cabeça. O primeiro era Melhoral, que tinha até aquela musiquinha, melhorou, Melhoral. O outro era Doril, porque tomou Doril, olha aí, ó, o comercial ainda funciona até hoje, né? Eu me lembro que eu era pequeno, naquela época não tinha tantos remédios assim, como você entra no corredor de uma farmácia, você vê tantas coisas. Se você for um hipocondríaco, você vai estar numa Bomboniere, né? Vai estar numa Bomboniere, porque hoje tem muitos remédios que não precisam ser mais prescritos pelos médicos e muitos outros remédios sintéticos para todo tipo de dor de cabeça, etc e tal, cefaleia, etc e tal. Então, justamente nessa época, eu me lembro que nem todos tinham essa condição de comprar e não tinha tantas farmácias em tantos os lugares. Sabe como é que os crentes resolviam esses problemas de dor de cabeça, dor de coluna, cirurgia, problemas com filho, qualquer coisa? Resolvia na oração. Resolvia com o joelho no chão. Cara, era incrível. Eles tinham problemas dentro da família, eles não tinham psicólogos a cada esquina. Hoje você abre a internet e você vê psicólogo de tudo quanto é jeito. Toma muito cuidado com isso, hein? O que ia fazer? Sentava com aquela criança, eles aprendiam a colocar a mão na cabeça daquelas crianças, daqueles filhos. O casamento não estava indo bem. Meu filho, não tem outro jeito, vamos orar. Sabe aquela época? Aquela época as pessoas fazendo a oração seu maior refúgio. Eu me lembro que naquela época as pessoas levavam em suas Bíblias, ou dentro das suas casas, entre as suas Bíblias havia lencinhos. Ou lencinhos de papel, ou lenço mesmo. Por quê? Porque quando as pessoas iam orar, elas choravam. Elas mergulhavam. Elas choravam, elas pranteavam, elas buscavam a misericórdia de Deus. Elas sabiam que depois daquela oração, tudo aquilo que elas tinham, elas não tinham mais nada. Hoje, a gente é tão cheio de plano A, plano B, plano C, plano D. Nós temos tantos outros refúgios, tantas outras coisas, e fazemos da oração o último refúgio. Quando tudo mais não der certo. Quando a junta médica chega até nós e fala, vocês creem em alguma religião? Quando alguém, uma junta médica chega até nós e fala isso, você fala assim, ei, a coisa ficou feia mesmo. Aí que você vai lembrar que a oração existe, você sabe que existe oração? Você sabia que se o crente orar, Deus responde? Você sabia que a oração é o único meio que Deus disponibilizou para nós, que nos dá acesso ao trono da sua graça? A um Deus que tudo pode, que tudo faz? Crente sem oração é como se fosse um mausoléu abandonado. Bonito por fora, mas vazio por dentro. Pintado por fora, mas escuro e fúnebre internamente. Com ambiente lúgubre, com luzes que mal acendem. Aquele ambiente escuro que não traz vida. Eu me lembro que naquela época podia ser qualquer diagnóstico que o médico dava. Uma coisa era certa. Era a Bíblia de um lado, diagnóstico do outro, o joelho no meio. E as pessoas oravam. E as pessoas buscavam. As pessoas confiavam. E as pessoas resolviam, pelo menos 99% dos seus problemas através da oração. Era coisa louca assim, sabe? Aquela coisa de substância. Crente de oração. Crente que tinha joelhos machucados. Crente que sabia a expressão
põe tua boca no pó. Eles sabiam dessas expressões, porque eles buscavam a Deus e Deus se revelavam a eles. Eu lembro desta época. Eu lembro, sim, meus irmãos, que existia a época em que a nossa fé era muito mais forte assim. Eu me lembro que já vi muitos casos daquela época em que médicos diziam, com seus diagnósticos, diziam, não vai passar de 2 anos, não vai passar de 1 ano, isso aqui não tem jeito, e etc e tal. E a pessoa simplesmente colocava essa notícia diante das mãos de Deus e a pessoa era curada. Eu via isso daí. E o que mudou? O que mudou? Essa é a pergunta que todos nós precisamos refletir nesta noite, quando falamos de carreira cristã. O que mudou? Sim, em Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz, até hoje, que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Em outras palavras, a sua glória e o seu poder não diminuíram com o tempo. Deus, a ação de Deus não tem prazo de validade. O nosso Deus, ele continua sempre o mesmo, regente, vigente, tendo as rédeas deste mundo em suas mãos. O poder e a criação do universo estão nas palmas de suas mãos. E se clamarmos a ele, se invocarmos a ele, e ele mesmo diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Esse Deus não muda. Esse Deus não enfraquece. Numa dessas mensagens atrás, eu citei a experiência da nossa irmã Sandra, que me marcou com aquele hino, no tempo e das passagens de seu pai, dizendo, se Deus fizer, ele é Deus, se Deus não fizer, ele não é Deus. Se a porta abrir, ele é o quê? Ele é. Mas se fechar, ele é. Se a doença vier, ele é o quê? E se o curado for, ele é Deus. O nosso Deus não perde a força. Meu querido, eu quero dizer para você, se tiver alguma coisa errada, essa coisa não é com Deus. Nós precisamos avaliar a maneira como nós estamos correndo. Estamos correndo, estamos mancando, estamos engateando, estamos valorizando o nosso comportamento, ou nós estamos adquirindo comportamentos novos em Cristo Jesus. Nós precisamos saber onde é que nós estamos nessa caminhada cristã. Talvez você achou que deu tudo aquilo que você tinha que dar no reino de Deus. E você chegou, olha, o meu máximo está aqui, tudo que eu tinha que aprender sobre Deus está aqui, tudo que eu tinha que ler na Bíblia está aqui, já li a Bíblia mais de 3 vezes, 10 vezes, tudo que eu tinha que ouvir na igreja já ouvi, agora não me resta mais nada, vou andar por outros caminhos. Meu amigo, não esqueça, você não chegou no seu final, isto é apenas um checkpoint, não é o final. Você só apenas parou no checkpoint, porque é como toda transição, tem momentos e fases que paramos em algumas estações de nossas vidas. E existem momentos que são legais, mas ali não é o lugar da nossa parada. Muitos de nós fazemos igual a tribo de Rúben, quando conseguiram vencer todos os seus inimigos, em conquista da terra prometida, eles falaram, olha, nós não vamos cruzar o Jordão, nós vamos ficar por aqui mesmo. Quando um dia vocês precisarem de nós, vocês nos chamam que nós vamos te ajudar. Sabe o que aconteceu? Toda aquela tribo foi contaminada pelo pecado, porque Deus chamou você para prosseguir, Deus chamou você para caminhar, Deus chamou você para marchar, Deus chamou você para continuar, Deus chamou você para dar passo a passo, Deus chamou você para seguir os passos de Jesus e não para parar, porque nós não cruzamos ainda a linha de chegada. Então nós precisamos observar esses pontos, meu querido. Inclusive, eu me lembro do caso de um irmão, que ele saiu lá do interior, lá naquele interiorzinho, onde tinha aquele chão batido, tinha aqueles campos, e ele era um cristão fiel, um rapaz dedicado, estava sempre na igreja, adorando, servindo ao Senhor. Um dia ele desejou e falou, eu vou sair daqui, vou conseguir, vou crescer na vida, porque ali era um interiorzinho, não acontecia nada. Então ele saiu, foi para a cidade grande, chegou na cidade grande, e muitas coisas foram acontecendo, ele realizou os seus sonhos, mas sempre estava dentro do coração dele aquela imagem, a lembrança do chão batido, aqueles campos, o lugar onde ele morava, aquela pequena praça, pequenininha, onde as casas formavam um vilarejo. E ele casou com uma irmã da igreja, firme também, uma outra mulher de oração, forte. Mas, durante todo aquele tempo, aquela nostalgia não permitia com que ele vivesse o presente. E aquilo fez com que ele tirasse toda a atenção de sua esposa.
A sua esposa percebeu que ele estava muito infeliz. A infelicidade desse rapaz era tanta. E também esta questão de não poder viver o presente era tão forte em sua vida, que isso chegou ao ponto de destruir o seu casamento. Ele volta para a sua cidade. Depois que ele viu que a cidade grande para ele não deu certo, a única coisa que restava para ele era retornar para a sua casa. Ele, para sua surpresa, achando que iria encontrar tudo como estava, ele chegou naquele lugar, ficou um lugar extremamente irreconhecível. Aquele pequeno vilarejo se transformou numa cidade também. As pessoas que ele achava que ele iria encontrar lá, aquele saudosismo de encontrar as pessoas, a roupa no varal, o campo batido, a terra batida, o campo cheio de mato, não encontrou absolutamente nada. Era um outro cenário, um outro lugar. Meus queridos, nós precisamos tomar cuidado com as glórias do passado. Sabe o que pode destruir você? Eu já ouvi isso, uma mensagem atrás há muito tempo. O pior do seu passado pode impedir com que você prossiga no presente, mas também o melhor do seu passado pode impedir com que você enxergue o seu futuro. Então, nós precisamos viver o tempo de agora. Eu gosto daquela expressão bíblica ao qual se reporta o nome de Deus. Deus, ele demonstra nas Escrituras como diversos nomes, né? El Shaddai, Elohim, Yahvé. Mas o Yahvé é o que mais me chama a atenção. Porque o nome Yahvé quer dizer Deus está aqui. Deus presente. Em todo tempo, Deus está aqui. E Jesus lembra a sua igreja dizendo, eis que estou convosco. Eu também estou aqui. Mas como se não fosse o suficiente, ele diz, eu vou enviar o Espírito Santo de Deus e também o Espírito Santo de Deus estará com vocês. Ele também estará aqui. Irmãos, nós temos um Deus que está aqui. Nós não temos um Deus que ficou no passado. As obras deles que ele fez no passado não são maiores do que ele vai fazer hoje na tua vida. Ele vai fazer muito maior aquilo que os seus ouvidos não ouviram, aquilo que os seus olhos também não enxergaram e nem também subiu ao seu coração. São estas coisas que Deus preparou para aqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus e está nessa caminhada, grandes coisas Deus fará para a sua vida. Nós somos convidados a observar isto. Nós somos convidados também a não fazer como a mulher de Ló. Mulher de Ló por muitos motivos. Ela também olhou para trás, e um desses motivos, deste gesto de olhar para trás, também estava ligado às coisas da glória do passado. Esse saudosismo. E agora? Vou deixar minha casa. E agora? Vou deixar o meu conforto. Esquecendo, meus queridos irmãos, que quando Deus nos chama, Deus sempre nos chama para tirar do lugar. Deus nunca nos chama para nos deixar no mesmo lugar. Ele olhou para Abraão e falou assim, Abraão, sai daí da tua terra, da tua casa, da tua tenda. Vamos. Vou te mostrar um lugar que você não conhece. Conta essas estrelas. Conta essas areias que estão no chão. Assim será as minhas promessas para a sua vida. Ele chama os seus discípulos e fala, ops, sai do barco. Sai daí. Agora vocês vão pescar coisas maiores. E hoje nós somos esses peixes aí. Olha que maravilha, né? Nós somos essas bênçãos. E nós somos capazes, meus queridos, de viver o extraordinário de Deus, ainda hoje, nesse mundo líquido, descontextualizado da verdade, nesse mundo tão cheio de vicissitudes, de ambições, de felicidades mentirosas. Ainda assim, nós podemos viver o sobrenatural de Deus se ouvirmos a voz do Mestre que diz, vinde a mim. Meus amados, nós somos convidados a olhar Eclesiastes 7, versículo 10. O próprio homem mais sábio orientou a gente, dizendo assim, olha, nunca diga que os dias passados é melhor do que os dias de hoje. Não faça isso. Não faça isso. Somos proibidos a falar, naquele tempo, sim. Não, tem momentos que a gente já diz, né, que aquele tempo foi áureo, aquele tempo foi bom. Eu me lembro de uma pessoa que disse assim, olha, naquele tempo, bullying não era bullying. E naquele tempo todo mundo aguentava, que não sei o quê. Aí outra pessoa também falava, mas naquele tempo matava mais mulheres. Naquele tempo matava-se mais pessoas, a discriminação era pior. Naquele tempo ele começou a descrever muitas outras coisas que não era só o bullying que a gente tinha que suportar. Existiam muitas outras desumanidades que aconteciam
em torno de tudo aquilo que o bullying era apenas uma expressão da maldade humana, que vinha sendo, repercutida pelos filhos que muitas vezes sofriam até dentro de casas de todo tipo de violência. E aí, o que você acha? A pessoa falou, realmente, naquela época não foi boa. Meu querido, talvez a época boa que a gente já teve em nossas vidas foi tão boa que a gente só aprendeu a ter uma memória seletiva. Olhamos só para o lado bom da coisa e esquecemos das injustiças que aconteceu em torno de tudo aquilo. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado. Eu me lembro naquela época que surgiu aquela música chamada Restitui, Quero de Volta o que é Meu. Eu estava pastoreando numa outra igreja, e aí tinha uma menina lá, restitui para cá, restitui para lá, e que ele restitui. Aí foi uma coisa maluca. Perguntamos para ela, realmente você quer que Deus restitua? Qual é o tempo de sua vida que você acha que o inimigo roubou de você, que você precisa ser restituído? Porque, primeiramente, teologicamente, o inimigo só rouba de quem não tem a graça de Jesus, não tem o selo do Senhor. Mas já que você está dizendo, já está confundindo teologicamente as coisas, qual é a área que o inimigo te roubou? Vamos orar agora para Deus te restituir. Esse Deus que pode todas as coisas vai te restituir agora, amém? Aí a pessoa, amém, que maravilha. Tá bom. O que foi que o inimigo te roubou? Roubou não sei o que, tá, mas como é que você era naquela época? Como é que você se comportava? Porque nós vamos pedir, eu tenho certeza que no princípio da legalidade, da espiritualidade, da autoridade de Deus, Deus vai restituir tudo. Não só aquilo de bem, mas também tudo aquilo que você fez de mal. E tudo aquilo que ele te perdoou, também você vai pagar o preço. O que você acha? Você quer a restituição? Porque a restituição não é seletiva. Restituição é tudo, não é partes, é tudo. Aí a pessoa, opa, então, meu amigo, vamos olhar para a palavra. Às vezes nós queremos de volta o que é meu, só que o que é meu não é. Não era nem para ser meu. E muitas vezes nós queremos correr atrás de coisas que Deus não se agrada. Meus queridos, tem pelo menos 3 deveres que o apóstolo Paulo ensina para nós encerrarmos essa mensagem. O primeiro dever é entender as 2 palavras que o apóstolo Paulo diz como palavra-chave desse versículo. O versículo 13, o apóstolo Paulo, ele usa a palavra chamada epilantomai. Significa, esqueça isso. Deixe isso de lado. Não dê mais atenção. Olha, até as coisas mais boas, deixa de lado. O que está vindo para melhor, tem coisa melhor vindo. Tem coisa melhor. Os planos de Deus são muito maiores do que aquilo que ele já fez no passado. Então, esquece. Não deixa o melhor te piorar. Não deixa o pior te estragar. Esquece. O que passou, passou. Tem gente que não sabe aprender esta lição, né? E a Bíblia tem essa chave de libertação. Deixa para lá. Não se apegue. Não se apegue. Eu já vi a nossa época, a nossa igreja aqui tem 67 anos. E uma vez eu fiz um review aqui sobre a história da nossa igreja. Gente, tem cada coisa maravilhosa que aqui já aconteceu. Que aquele povo do passado olhasse para cá e ia falar assim, ixi, o que aconteceu aqui? Passou um vendaval, um tsunami? Porque diziam que aqui era super cheio, que isso aqui era isso, que aquilo era aquilo, que fazia isso, que tinha gente na prefeitura, que tinha gente na política, que tinha isso, que fazia um monte de coisa. Porque é uma igreja de 67 anos, irmãos. É uma igreja que lá vem história, né? Porque a igreja tem 67 anos. Ferraz tem 68, 69, alguma coisa assim. Então nós estamos ali muito antigo quanto Ferraz, então muita coisa boa aconteceu. Mas jamais devemos pedir uma restituição daquela época. Porque foi justamente as injustiças que ocorreram nessa época que fez com que a igreja ficasse muitas vezes fraca espiritualmente nos dias de hoje. Passado, passou. Inclusive, o próprio Deus fala, dos teus pecados eu não me lembro mais, eu lanço ele no mar do esquecimento. Passado já passou. É importante você saber lidar com isso, porque você vai ser um bom marido, uma ótima esposa. Você vai ser um bom filho. E você também vai conseguir colocar limite nas pessoas que ficam querendo manipular a sua vida, jogando o passado na tua cara. Porque quem usa o passado na cara do outro é Satanás, ele é o acusador. Na Bíblia, é ele que acusa o sacerdote Josué, que estava com as suas vestes sujas, mas ele tinha feito muitas coisas boas. Sabe o que Deus faz? Deus não lida com o passado. Enquanto o diabo estava acusando Josué de todos os seus erros, vem Deus e fala,
Dê a Josué agora uma veste nova, limpa. Meus irmãos, Deus tem vestes limpas para você. Você não precisa usar mais as vestes do passado. Deus tem vestes novas para você. Nós somos convidados, meus queridos, a observar isso. Então, abandone, esqueça. Deixe de lado. E a outra palavra é escopos. Significa alvo. Olha, você tem um alvo, se apega ao alvo. Não se apega ao passado. Desculpa a expressão, é muito piegas que eu vou dizer aqui, mas é para frente que se anda. É para frente que se anda. O que passou, passou. É claro que Deus vai pedir conta do que passou, mas é bom você olhar realmente para frente. Segundo, dever. Tem um alvo, meu querido. Ter um alvo no propósito que Deus tem para a sua vida. Não importa a situação que você esteja enfrentando, você precisa fechar isso com você. Deus tem um propósito na minha vida. Foi no dia que Deus começou a entrar em contato comigo, eu vi uma pessoa dizendo para mim, você já tem Jesus? Eu falei, não. Você gostaria de ter Jesus? Eu não sei. Aí a pessoa explicou sobre Jesus e terminou dizendo, Deus tem um plano na sua vida. Aí eu fui embora. Aí eu me lembro que numa outra feita, Deus veio também, mais uma vez, usou uma pessoa para falar comigo. Me deu um folheto, falou da graça de Jesus, explicou os 4 planos da salvação e terminou dizendo, Deus tem um propósito na sua vida. Eu tinha outros propósitos, irmãos. E de fato, eu nem sei por que eu vim para aqui, como vim para aqui. Porque eu estava engajado em outros propósitos. Eu estava engajado em coisas que minha família e as pessoas que me conhecem sabiam. Mas os propósitos e os planos de Deus, meus irmãos, sempre serão maiores do que os meus. Sempre serão maiores. Por isso você precisa ter foco no propósito de Deus. Clame. Não são as pessoas que te darão um propósito. Não é o que as pessoas dizem sobre você, sobre os seus erros, sobre os seus fracassos. É o propósito de Deus. É o plano de Deus. Então, muitas pessoas querem colocar uma pedra final na sua vida e esquecem que os propósitos de Deus são maiores do que o nosso. Olhe para o propósito. Devemos olhar para o propósito como aquele que corre olhando para a linha de chegada, cruzando a linha de chegada. Segundo o dever, nós precisamos estabelecer um relacionamento profundo com Cristo Jesus. Cristo porque Ele é o nosso Senhor, o Criador. Cristo quer dizer isso, Ele é o Messias, Ele é o Criador, Ele é o soberano. Ele é aquele que andou sobre o mar, é um Jesus que tem poder, e Cristo tem poder sobre sua vida. Não adianta você aceitar Jesus e não aceitar Jesus como Salvador e não aceitá-lo como Senhor. É tanto que o apóstolo Pedro diz, santificai Cristo como Senhor em vossos corações. Cristo é o nosso Senhor, mas também Cristo é Jesus. Jesus, aquele que deixou exemplo, aquele que diz, olha, quer ser feliz? Quer ter paz? Você quer viver no caminho do Senhor? Quer ter vida abundante? Então, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Esse Cristo suporta o peso do seu pecado. Aliás, ele leva o seu pecado, sua cruz, seu passado lá na cruz do Calvário. Lembra que naquele momento da cruz do Calvário tinha 2 ladrões entre Jesus. Um ladrão começou a jogar o passado. O outro ladrão simplesmente disse para Jesus, lembra-te de mim. Jesus falou, vai ser agora, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Nós somos convidados, meus amados, a olhar um Jesus assim. É um Jesus que me leva a superar dia após dia os meus medos, as minhas angústias, as minhas ansiedades. O apóstolo Pedro diz, para isso ele deixou os seus exemplos, para que nós possamos seguir os seus passos. Nós temos passos a seguir, irmãos. Se nós estivermos pisando nas pisadas, nas pegadas de Jesus, jamais vamos errar o caminho. Continue. Jesus, ele é o Cristo. Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas. Deixe Cristo continuar sendo o Senhor da sua vida financeira. Deixe Jesus ser o Senhor do seu coração. Não aceite outro dono, não.
Quando você aceita outro dono, outro senhor, ele é escravizador. Qualquer senhor que não é Jesus te escraviza. Ele não é misericordioso, mas Jesus liberta. Jesus liberta completamente. Jesus não te joga na cara. Jesus, ele não fala sobre suas qualidades ou inqualidades. Jesus, ele consegue trabalhar conosco de uma maneira tão diferente que a gente vai mudando. Literalmente, sem que ninguém diga para nós. Sabe por quê? Porque Jesus liberta, qualquer outro senhor escraviza. Não se ponha em nenhum jugo desigual. Você tem um Senhor que liberta. Deixe Jesus dirigir sua vida. Por último, eu quero dizer o seguinte, meus queridos. Lembre-se do retrovisor. A nossa caminhada cristã é semelhante a uma experiência. O retrovisor não é o foco principal para quem está dirigindo, para quem está caminhando. Na verdade, o foco principal é o para-brisa. O foco principal das nossas vidas é o para-brisa. Mas o retrovisor está ali por quê, pastor? O retrovisor está ali por quê? Sabe para quê? Para você entender, todas as vezes que você olhar para trás, você aprender com as lições, para que você não cometa o mesmo erro. O retrovisor serve para que você possa enxergar o ponto que você iniciou sua trajetória e até onde você já chegou. Olha, graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, né, irmãos? É importante a gente perceber. Já passou que a gente já passou por cada uma. No Senhor, a gente já passou por cada uma. Se não fosse Deus na nossa vida, irmão, se não fosse Deus na minha vida, jamais eu estaria dando esse testemunho aqui para você. E eu acredito que você faria a mesma coisa. Pastor, é a mesma coisa eu digo. Eu acho que cada um aqui diria a mesma coisa. Senhor, pastor, é a mesma coisa, é a mesma coisa. A situação minha é a mesma. Se não fosse o Senhor, se o Senhor não tivesse me ajudado, jamais eu teria chegado até aqui, tido conquistado o que eu tenho conquistado, tendo feito o que eu tinha feito, e jamais imaginaria que eu tinha resiliência e capacidade para superar aquela situação. Mas graças a Deus que até aqui o Senhor tem nos ajudado. O retrovisor serve para isso, para nós aprendermos as lições do passado, não cometer os mesmos erros. Você olha para trás e você só vê coisa ruim, olhe para o retrovisor, olhe para o para-brisa e comece a fazer coisas certas. Quando você olhar para trás, você vai ver coisas certas que também você plantou. É muito simples. Então, o mais importante não é o retrovisor, é o para-brisa. E o retrovisor serve para que você não tenha uma amnésia. Porque, para que você veja, olha, eu aprendi com os meus erros. E eu não quero mais dar volta, não quero mais cometer círculos. Então, meus queridos, o mais importante é a gente entender em Cristo Jesus que quem está nessa corrida, ele corre com uma certeza, de que o que ficou para trás, ficou para trás. Deixe para trás o que ficou para trás, meu irmão. Se nós quisermos passar por novos estágios, nós precisamos deixar para trás o que ficou para trás. Então, esta é a questão do para-brisa, que nós temos que sempre observar quando estamos na caminhada cristã, olhando para frente, porque nós temos certeza que Deus nos fará cruzar a linha de chegada. Nós não corremos por alguém que morreu. Nós não corremos por alguém que tem poder limitado. Até porque, quando Jesus Cristo andou sobre o mar, hoje nós cantamos 2 músicas sobre o mar, né? Sobre ele que me puxa com suas mãos, sobre as águas vou andar, e depois o outro do barco. Foi interessante a gente pensar sobre isso, porque a mensagem tem uma profunda conexão. As pessoas corriam por aquele que era dono do mar, chamado Poseidon. Mas nós corremos por aquele que faz a gente andar sobre o mar, Jesus Cristo, dono de tudo. Dono do céu, da terra, do ar e do mar, ele manda os ventos se acalma. Ele manda o mar agitado também paralisa, fica tudo calmo. Então nós corremos por Jesus, muito mais poderoso que Poseidon, dono da vida, dono da morte, dono do céu, dono de todas as coisas, e assim também sendo nosso Rei, Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe, meus amados. Nós corremos com certeza, sabendo para quem corremos. E estaremos chegando e seremos abraçados por Ele em nome de Jesus.
todos nós cruzaremos a linha de chegada. Nós não temos um pódio, porque Jesus assumiu isso em forma de cruz. Mas nós temos o vinde, benditos e remidos de meu Pai. E isto é a presença de Deus, coisa melhor do que qualquer pódio, meus queridos. Não desista na sua trajetória cristã. Continue. Renove suas forças, mesmo que você seja atacado em casa. Renove suas forças. Entenda que isso é apenas um meio de treinamento para testar a sua fé e você terá mais fé. Mesmo que você seja atacado na sua empresa, levando a se desistir, continue fazendo a corrida, porque próximo está você da linha de chegada. O Cristo está contigo. Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Quero agradecer essa oportunidade, muito obrigado por você ter vindo. E eu quero convidar você nesta oração. Eu não sei o que Deus falou com você nesta mensagem. Mas sei de uma coisa, você pode fechar os seus olhos agora e agradecer a Deus. Você pode agradecer a Deus e falar: Senhor, muito obrigado porque o Senhor falou comigo. Muito obrigado porque eu estava correndo sem perspectiva, ou correndo na direção errada, ou correndo para servir pessoas erradas. Correndo para agradar senhores que não são dono. Você é apenas dono de uma empresa. Apenas é dono de alguma coisa, mas não é dono do universo. Não é dono da vida. E ele tem tudo nas palmas de suas mãos. Você pode fechar os seus olhos e falar sobre essa sua corrida cristã. Talvez você pode até se ter sentindo uma nostalgia de algum momento que foi maravilhoso em sua vida. E hoje está impedindo com que você caminhe. Isso está impedindo com que você seja feliz com o que você tem hoje. Grato. Você não está sentindo esse sentimento de gratidão trazendo mais novidades em sua vida. Você sabe que a gratidão é um dos sentimentos que mais pouco visita a nossa vida e menos tempo permanece. Mas você pode fazer diferente. A cada dia, Deus tem dado a você a oportunidade de dar um passo de cada vez. E hoje, você pode ser uma pessoa mais grata. Parar de olhar pelo retrovisor e olhar para o para-brisa daquilo que Deus já preparou para a sua vida, porque aquilo que os seus olhos não viram, Deus preparou para você, porque você ama Deus. E se redirecionar, recalcular a sua rota. Não parar nesse checkpoint, é só apenas um postinho de parada. Isso não significa que a corrida acabou porque você está cansado, está sem forças. Ao contrário, é nesse checkpoint que Deus vai te dar força e você vai voltar para a corrida e você vai chegar a cruzar a linha de chegada. O que você não pode fazer agora é desistir. Então fala com Deus, fala com o Senhor. Senhor, muitas são as dificuldades nesta minha corrida. Na corrida que eu estou fazendo pela minha vida particular, pessoal, na corrida que eu estou fazendo pela minha própria vida, na luta pessoal que eu tenho. Mas uma coisa eu sei, Senhor. O Senhor está comigo nessa corrida. Enquanto estiver correndo na direção do Senhor, eu receberei forças do Senhor. Enquanto eu estiver correndo no alvo que é o Senhor, eu conseguirei receber do Senhor aquela palavra que diz: vai, você consegue. Vai, eu estou contigo, não temas. Não temas, meu filho, eu estou com você. Se você passar pelo fogo nesta corrida, eu estarei com você. Se você passar pelas águas, eu estarei com você. Eu não te deixarei, não te abandonarei. Eis que estou contigo todos os dias de sua vida. Vai, não desista. Continue. Você está na corrida certa. Você está na corrida certa. Não olhe outras corridas. Não olhe o prêmio que se corrompe, que deteriora com o tempo. Isso é enganação. Não olhe mais para aquela coroinha que as pessoas usam, olhe para a coroa de espinhos. Ele conquistou a vitória por nós. Você nasceu em Cristo Jesus para ser mais do que vencedor nesta corrida. Então tome posse dessa verdade e renove suas forças. Não é para trás que se corre, não é de costas que se corre.
Talvez você não esteja feliz porque você está correndo de costas. Não corra mais de costas. Não corra se distraindo pelas pessoas que estão ao lado, dizendo você não vai conseguir. Você errou de novo. Você faz tudo errado. Não! Foque. E fale com Deus nesse momento. Meu Deus, eu quero essa força, eu quero essa graça, eu quero essa direção. O Espírito Santo de Deus renova minhas forças para que eu não seja mais a mesma pessoa. Porque eu sei que o Senhor me faz novo a cada momento. Pai amado, nós oramos assim, agradecidos no nome de Jesus. Dá-nos cada vez mais força. Nos ajude a correr. A tua palavra mesmo diz que os jovens correrão e se cansarão, mas aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Forças novas vão ter e como águias voarão. Não só correrão e nunca se cansarão, mas também voarão como as águias. Então eu acredito na tua promessa, sei que a sua promessa está aqui neste lugar, nesta noite, e vai se cumprir em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém?